no capítulo 20. Glórias a Deus. Atos dos Apóstolos, no capítulo 20. Aí sentado no seu lugar, você pode ficar confortável, mas não se distraia, não converse. Medite apenas na palavra do Senhor. Eu acredito que Deus ele tem muito a falar com você. Eu tenho aqui 28 minutos para falar contigo. Nesses 28 minutos, serei bem sucinto para introduzir a bendita palavra de Deus. Atos dos Apóstolos, no capítulo 20. Você vai até o versículo 7, versículo 8 e versículo 9 apenas. Diz assim a bendita palavra do Senhor: no primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte. Partir não é o pão, partir aqui é fazer uma viagem. Rapaz, o ventilador não está me ajudando. Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e alargou a prática até meia-noite. Outras versões, talvez seja a que está em suas mãos, vai dizer: e estendeu a prática ou a pregação até meia-noite. 8. Havia muitas luzes no cenáculo onde estavam juntos. 9. E estando um certo jovem, por nome Eutico, assentado numa janela, assentado numa... Quem está comigo, diga amém. Assentado numa... caiu do terceiro andar, tomado de um sono profundo que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado morto. Eu vou ler o 10 para que você não fique perdido. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele e abraçou-o e disse: não vos perturbeis, que a sua alma nele está. Glorificando o nome desse Deus, feche a sua Bíblia. Louvado seja o nome do Senhor. Duplique a sua atenção para que você possa entender. Estamos diante de um texto muito expressivo, um pouco assustador, mas tomado da glória de Deus. Porque o Deus que fez antes de Jesus é o mesmo Deus que fez na época de Jesus, e é o mesmo Deus que fez depois da época de Jesus, e é o mesmo Deus que continua fazendo hoje. Quem assim crê? Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, confesso a vocês que eu não quero pregar sobre este tema em específico, porque hoje, durante a tarde, quando eu estudava a Bíblia, em outro texto, no Velho Testamentário, no Antigo Testamento, eu hoje, durante a tarde, estive estudando um pouco a Bíblia, recordando alguns temas. Louvado seja o nome do Senhor, porque há cultos que a gente vai às vezes com o intuito de visitar, mas chega lá nos chamam para pregar, e se nós não estivermos preparados, nós passa o vento. É ou não é, Tiago? Então, hoje eu estava a recordar alguns temas da Bíblia. Louvado seja o nome do Senhor. E me chama a atenção neste texto é somente o fato do jovem que ouvia a palavra estar na janela. Glórias a Deus. Conhecedores deste texto, conhecedores desta palavra, sabem, louvado seja o nome do Senhor, que o jovem, ele estava a ouvir o discurso de Paulo, o que nós chamamos de pregação. O jovem estava a ouvir a pregação de Paulo. Claro que nós sabemos que Paulo
ele era alguém que pregava, louvado seja o nome do Senhor, de uma forma diferente. Tanto é que quando Paulo ele começava a pregar, quando Paulo ele começava a falar, quando Paulo ele começava a ensinar, ele atraía pessoas. Ele atraía pessoas. Sabe por quê? Porque ele tinha uma boa eloquência. Porque Paulo ele tinha uma boa oratória. Paulo ele era comunicável. Paulo ele usava todas as informações necessárias. Por mais que nós saibamos que o povo antigo do primeiro século tinha menos literatura, louvado seja o nome do Senhor, do que nós temos hoje. Nós temos um dicionário bem extenso, mas naquela época eles tinham um pouco reduzido. Mas isso não assustava os pregadores da época. Tanto é que Paulo, ele é um dos maiores professores que nós temos escrito na Bíblia. Mas o que chama a atenção, irmãos, é que o fato de Paulo ele ser bom na eloquência, de ele ser bom na oratória, de que ele ser um bom pregador, louvado seja o nome do Senhor, é melhor entendermos que é porque o Espírito Santo de Deus estava com ele. Porque nós sabemos que este mesmo Paulo outrora era Saulo, e quando ele era Saulo, ele era alguém formado teologicamente, ele era alguém formado estruturalmente, louvado seja o nome do Senhor, como eram os antigos, que eram crescidos, louvado seja o nome do Senhor, aos pés dos mestres. Paulo era alguém que foi, louvado seja o nome do Senhor, teve o seu crescimento aos pés de Gamaliel, um dos maiores mestres da antiguidade. Louvado seja o nome do Senhor. E olha que interessante, ele era Saulo, e quando ele era Saulo, ele perseguia os cristãos. Mas aí quando ele passou a ser Saulo, por mais que ele tinha um entendimento, ele não tinha a presença. Mas quando ele foi transformado, louvado seja o nome do Senhor, ele passou a ter a presença do Espírito Santo na vida dele. Aí Paulo ele está pregando, e como eu já disse, o que me chama a atenção aqui é o fator de que o jovem está a ouvir a mensagem, porém de uma janela. O cenáculo estava cheio de luzes, ou seja, o lugar em que Paulo estava pregando estava propício para que todos coubessem ali para ouvir a bendita palavra, para ouvir os ensinamentos. Mas diz o texto que o jovem estava onde? Na janela. Aí é onde, irmãos? Está claro, acredito eu que você já ouviu esta mensagem, esta pregação. Acredito que você já viu ou ouviu ou estudou sobre. E tem a bela percepção de que o jovem em que está na janela, ele tem a visão dos dois lados, sim ou não? Ele vê o que está dentro. Diga, ele vê o que está dentro. Está fraco, diga, ele vê o que está dentro, mas também vê o que está fora. E o fato dele ver o que está dentro, porque o que está dentro pode fazer com que ele seja cheio, mas o que está fora pode fazer com que ele mantenha-se vazio. Louvado seja o nome do Senhor. Como isso? Porque o pregador não está fora, o mensageiro não está fora, o mensageiro está dentro. Mas o jovem, ele consegue ver o que está dentro e ele consegue ver o que está fora. Louvado seja o nome do Senhor. E a janela, irmãos,
aqui profundo. A janela em toda a Bíblia. Como eu disse, estava eu hoje a analisar a Bíblia, a recordar temas. E alguns dos temas em que eu recordava, louvado seja o nome do Senhor, começando no livro de Gênesis, no capítulo 8 de Gênesis, quando as águas minguam e Noé tem a preocupação de um será que o juízo já acabou? Será que a terra se aproximando? Será que a terra submergindo? Aí diz o texto que ele abre a janela. Ele abre o quê? Quem está comigo dá glória. Ele abre a janela. E quando ele abre a janela é para um motivo. Você, conhecedor da Bíblia, sabe que ele tinha duas aves. E uma das aves era o corvo, e outra das aves era a pomba. Ele pega o corvo e ele estende o corvo para que o corvo vá, louvado seja o nome do Senhor, com o intuito de que o corvo revele se a terra firme ou não. Mas ele também tem o quê? Uma pomba. Ele tem uma pomba. Só que o corvo, acredito eu, tem uma estrutura mais grotesca, tem uma estrutura, tem uma aparência mais firme. Só que o corvo, irmãos, nós sabemos que é uma ave, louvado seja o nome do Senhor, que se alimenta de carniça. O corvo é uma ave que se alimenta de coisas mortas. O corvo é uma ave que se alimenta daquilo que está morto, animais mortos, pessoas mortas. O corvo certamente voltaria, porque o corvo indo e encontrando o alimento, ele se alimentaria, certamente voltaria. Tanto é que o texto em Gênesis capítulo 8 diz que o corvo ia e vinha, porque se alimentava daquilo que estava morto e voltava. Aí Noé, passando-se os dias, percebendo, talvez, não diz o texto, mas talvez, que ele soltou a primeira vez o corvo magrinho, e o corvo estava murchando, o corvo estava engordando. Que negócio é esse? Ele vai e solta a pomba. A pomba vai, voa e volta desesperada, porque ainda não havia encontrado terra firme. Aí, passando-se os dias, solta a pomba novamente. A pomba vai, volta desesperada, porque ainda não havia encontrado terra firme. Mais uma vez ele solta, e soltando a pomba vai, encontra a terra firme, e encontra árvores, encontra vegetação, e volta com uma folha de uma árvore em seu bico. E aí Noé, ele percebe que há terra firme, louvado seja o nome do Senhor, em frente. O que isso quer dizer? A janela aqui, no capítulo 8 do livro de Gênesis, revela a Noé que o corvo, ele pode até ir, mas o corvo não traz fruto, porque o corvo se alimenta de carniça, e o corvo e a ave que se alimenta de carniça não dá, louvado seja o nome do Senhor, perspectiva de vida. A ave, aleluia, que se alimenta de carniça, de células mortas, coisas mortas, não pode em momento algum trazer aquilo que traz a perspectiva de vida. É por isso que certamente, uma vez que o corvo foi, ele ficou
E se tem uma coisa que nós devemos aprender com Gênesis capítulo 8, é que às vezes você precisa abrir a janela para que o corvo se vá. Porque uma vez que o corvo, trancado, não consegue se alimentar do que está lá fora, ele vai querer se alimentar do que está dentro. Pregador, melhora. Uma vez que o corvo que está na sua vida, uma vez que o corvo que se apresenta a você como amigo, uma vez que o corvo que se apresenta a você como colega de trabalho, uma vez que o corvo que se apresenta a você como irmão, se ele não se alimentar fora de carniça, ele vai querer matar o que está dentro. Nós temos que aprender isso. Porque a janela aqui de Gênesis capítulo 8 nos traz essa bela reflexão de que ao abrir, nós temos que tomar a decisão de colocar para fora aquilo que não vai nos trazer resultado, mas também nos faz refletir de que uma vez que nós colocamos aquilo que é certo para fora, há de nos trazer resultado. O que isso significa? Cuidado, porque nem tudo que você espere, porque nem tudo que você fala, porque nem tudo que você faz pelos outros, nem tudo que você faz para ajudar, pode ter um bom resultado como resultado da bomba. Outra janela está em 2 Samuel capítulo 6, quando a Arca da Aliança está a voltar a Jerusalém, quando a Arca da Aliança está a voltar para o reino de Davi. Louvado seja o nome do Senhor. Diz o texto que o rei bailava na presença de Deus. Diz o texto que o rei, juntamente com o povo, bailava na presença de Deus. E onde está a janela disso? Diz o texto também que enquanto o rei bailava, enquanto o rei adorava, enquanto o rei se alegrava, estava Mical na janela a observar. Enquanto Mical observava o rei bailar, enquanto Mical observava o rei adorar, enquanto Mical observava o rei se alegrar, ela o desprezava. Mais uma vez, cuidado com a janela, porque nem todo mundo que vê a tua alegria, porque nem todo mundo que te vê adorando, porque nem todo mundo que te vê crescendo, porque nem todo mundo que te vê alegre, nem todo mundo que dá tapinha nas tuas costas, nem todo mundo que aperta a tua mão, aleluia, nem todo mundo, aleluia, que te abraça, quer ver o teu crescimento. Uma coisa eu aprendi, irmãos. Sabe quando que eu aprendi? No meu pior momento. Porque quando eu tive no meu pior momento, foi o momento em que eu tive mais pessoas, talvez orando por mim, muitas pessoas perguntando por mim, me desejando saúde, me desejando estar bem, me desejando coisas boas. Foi quando eu tive no meu pior momento, que eu tive pessoas querendo me ver bem. Aí eu tive que aprender que nem todo mundo que quer te ver bem, quer te ver melhor do que elas. Vou repetir isso aqui para tu entender, irmãos. Nem todo mundo que quer te ver bem, nem todo mundo que quer te ver grande, quer te ver melhor do que elas. Porque tem pessoas cheias de ego, que inflamam o seu ego quando te ajudam, mas quando você cresce,
elas se sentem desprezadas e querem te parar. Uma coisa é Davi bailar, outra coisa é Mical, que era a esposa dele, olhar para ele com um olhar de desprezo. Porque quem mais deveria estar do lado dele nessa adoração era a esposa dele, Mical. Quem mais deveria estar dançando com ele, se alegrando com ele, está olhando para ele com um olhar de desprezo. O que a janela reflete aqui? Porta para que pessoas invejosas, espaço para que pessoas invejosas possam te olhar, possam querer puxar o teu tapete, para que pessoas invejosas, pessoas que não têm amor, pessoas que não têm Deus na vida, porque é assim, irmão, se eu não quero ver o meu irmão crescer, é sinal que eu também não vou ser grande. Porque se eu não quero, aleluia, ver meu irmão alegre, é porque eu tenho tristeza na minha alma, tenho tristeza no meu coração. Não, o que eu mais quero ver é o meu irmão grande, é o meu irmão falando bem, é o meu irmão pregando bem, é o meu irmão vivenciando, aleluia, o auge da sua vida financeira. É o que nós devemos desejar como crente, mas nós sabemos que não é bem assim. Louvado seja o nome do Senhor. Mais uma vez, cuidado com as janelas abertas. E outra janela, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Gênesis capítulo 26 fala sobre a história do filho da promessa, Isaac. Diz o texto que Isaac, para habitar em Gerar, ele, não por ordem de Deus, ele por ele mesmo escolheu mentir, e na sua mentira ele disse que a sua esposa Sara não, esposa de Isaac, Rebeca, me ajuda, professor. Ele teve que dizer que Rebeca era sua irmã, para que Abimeleque, juntamente com os homens filisteus, não viessem o matar. Mas diz o texto que Abimeleque, de dentro dos seus aposentos, de dentro da sua residência, olhou pela janela. Repita comigo, janela. Isso, hoje alguém vai dormir de janela fechada. Irmãos, quando Abimeleque olha pela janela, ele presencia Rebeca juntamente com Isaac brincando. O texto aqui não quer dizer que eles estavam brincando como se fosse uma brincadeira. O texto aqui quer dizer que eles estavam se abraçando, eles estavam, aleluia, se alegrando como um casal. Mas, como eu disse, Isaac, ele mentiu dizendo que era sua irmã. E quando Abimeleque viu aquilo, ele disse: opa, não é possível. Não é possível que eles são irmãos e estão brincando com essa intimidade toda. Eu conjecturo a cena. Isaac brincando, fazendo cócegas, se alegrando, beijando-a. Abimeleque falou: não é possível que isso aí é uma intimidade de irmãos. Porque janela, irmãos, também reflete descobrimento. Janela também reflete aquilo que Deus ele quer mostrar. Louvado seja o nome do Senhor. O que Abimeleque viu foi a verdade que contrariava a mentira que Isaac preferiu, que Isaac ousou diante de um rei usar. Glórias a Deus. Isaac, irmãos, segundo o texto, um dia talvez você me escute pregar sobre Isaac. Preguei já lá
a DTC dos empréstimos. Isaac, irmãos, ele não precisava, porque o que Deus mandou a ele foi que ele peregrinasse por aquela terra e que habitasse na terra em que Deus ainda iria dizer. Mas ele preferiu ficar em Gerar, junto dos filisteus. Tanto é, irmãos, que por conta da escolha dele, da decisão dele e da mentira dele, muitos anos, muito tempo, Deus ele ficou sem falar com Isaac. Porque assim, irmãos, Deus ele fala conosco, Deus ele nos dá ordens, Deus ele nos dá decretos, e às vezes nós egocêntricos queremos fazer conforme a nossa vontade, queremos fazer conforme o nosso querer. Aí Deus elabora esses planos para te fazer olhar para onde você não deveria ter saído. Glórias a Deus. Outro dia fica para este texto. Irmãos, 2 minutos para te falar sobre o texto em que nós lemos. Atos dos Apóstolos, capítulo 20. Enquanto o jovem estudava, talvez ele se distraiu. E quando se distraiu, diz o texto, que estava sobre ele um sono profundo. Quem aqui nunca, irmão, esteve com tanto sono a ponto de estar num culto, estar em algum lugar e sentir o sono querendo te parar, sentir o sono querendo, aleluia, te levar para a cama, à força? Imagina aquele jovem, talvez a intenção dele era boa, mas a janela também reflete olhar para os dois lados. E quem anda em dúvida pode acabar caindo da janela. E quem anda olhando tanto para dentro quanto para fora pode acabar caindo da janela. Louvado seja o nome do Senhor. É por isso, irmãos, que nós devemos estar totalmente ligados com Deus. Vou repetir isso aqui, irmãos. É por isso que nós devemos estar. O presbítero Raelso é chato. Quando ele vai pregar, ele fala para nós estarmos conectados. É justamente para que você não caia. Se conecte 100%. São 2 horas de culto. Aí, irmãos, 2 horas de culto que Deus ele pode te encher. Às vezes você prefere usar as 2 horas para conversar. Você prefere usar as 2 horas para arrancar os calos que estão em tuas mãos. Você prefere usar as 2 horas para fazer qualquer outra coisa que não seja ouvir a palavra de Deus. Olha para cá para você entender. Eu vou terminar aqui. Cuidado com a janela. Cuidado com a janela. Louvado seja o nome do Senhor. Mais uma vez eu repito. Cuidado com a janela. Louvado seja o nome do Senhor. Porque a mesma janela que revela, porque a mesma janela, louvado seja o nome do Senhor, que mostra, aleluia, quem adora, quem não adora, porque a mesma janela que mostra o que está dentro e o que está fora, é a mesma janela que, se você ficar pendurado nela, distraído, você pode acabar caindo. Mas olha que interessante, diz o texto, que quando o jovem cai, alguém diz assim: opa, morreu. Diz o texto que ele é aclamado morto. Diz o texto que ele é levantado morto. Isso significa que alguém o analisou e disse: está morto. Não foi da laje, não foi do segundo andar.
foi de uma altura, irmãos, que o tabefe no chão morreu. Só que tem um porém. O porém é que quem está pregando não está pregando, como eu disse, sem a presença. É alguém que está pregando tomado da glória de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Quem está pregando não é mais Saulo. Quem está pregando agora é Paulo. Louvado seja o nome do Senhor. Quem está pregando não é quem persegue mais. Quem está pregando agora, louvado seja o nome do Senhor, é alguém que pesca almas, é alguém que ganha almas, é alguém que traz, aleluia, palavras de arrependimento, é alguém que traz palavras de transformação. Quem está pregando não está mais vazio. Quem está pregando aqui neste cenáculo é alguém que está cheio da glória de Deus. E quando alguém diz, morreu, ele diz assim, calma. Calma, porque a alma dele ainda está aqui. E se a alma dele ainda está aqui, aleluia, ele pode se levantar. É por isso, louvado seja o nome do Senhor, que eu amo a Bíblia. A Bíblia, irmãos, ela é uma palavra, aleluia, ela é um livro, aleluia, cheio de vida. É por isso, irmãos, que eu digo, conecte-se com Deus, aleluia, se ligue com Deus, ouça, aleluia, o que Deus tem a dizer por intermédio dos pregadores, por intermédio dos profetas. Sabe por quê? Porque a palavra que está aqui, aleluia, em toda a Bíblia, não é palavra para a tua morte. Palavra que está aqui não é palavra, aleluia, para que você caia, para que você desça. Não é palavra para que você esteja de pé, para que você esteja vivo, para que você esteja cheio, para que você esteja, aleluia, tomado da glória que há nesta palavra, porque não é palavra de morte, mas é palavra de vida. Quem crê na palavra de vida, que é a Bíblia Sagrada, louvado seja o nome do Senhor. Dá uma glória para Jesus. Irmãos, olha aqui, terminei. Mas olha aqui, eu não deixo de dizer isso aqui. Pode se colocar de pé que eu vou passar para o pastor as considerações finais, orar, entregar a mensagem que vai entregar. Eu gosto sempre de dizer isso aqui. Eu disse na quarta-feira, lá na nossa congregação na Caixa d'Água, estivemos lá com uma caravana e lá a glória de Deus desceu. Não foi porque eu preguei, irmão. Eu tenho o costume de dizer isso, porque eu só sou o instrumento, quem faz é Deus. Danilo, nós só somos o instrumento, quem faz é Deus. Tanto é que toda vez que eu estiver atrás da tribuna, as minhas pernas tremem como se eu tivesse o dia inteiro sem se alimentar. Quando eu estou atrás da tribuna, a minha barriga parece que eu estou de dieta há 10 dias. Mas isso é a dependência que eu tenho de que Deus ele me use. A dependência que eu tenho de que o Espírito Santo fale na minha boca. Porque, irmãos, é assim. Uma vez a pregação, ela incendeia, e outra vez a pregação, irmãos, ela é individual. Porque alguns talvez não saiam satisfeitos, mas outros saem daqui recebendo a resposta que pediam. É por isso, irmão, que eu tenho o costume de dizer, não vá nas igrejas ou em eventos por causa do pregador, por causa do renomado que vai. Não, vá porque você quer receber algo, e assim é que Deus ele fala contigo. O que eu quero dizer é o seguinte: esta Bíblia em que eu disse aqui que você deve meditar,
Esta Bíblia em que eu disse aqui que você deve analisar, em que você deve estudar, em que você deve, aleluia, se encher. Esta palavra que não é para a morte, esta palavra que é para a vida. Louvado seja o nome do Senhor. Ela espiritualmente não tem prazo determinado, não tem prazo de validade. Mas olha, para você entender e não me levar como desentendido. Estamos vivendo uma época em que espiritualmente igrejas já estão abandonando a palavra para viverem de eventos. Igrejas estão abandonando a palavra para viverem de cantores, de artistas. E não se assuste, mas para piorar, haverá um tempo em que você não vai ter mais posse desta palavra, deste livro. E é por isso que em todo lugar que eu vou eu digo: tome o café da manhã sendo com a palavra, almoce, aleluia, o seu almoço meditando na bendita palavra. Faça do teu dia, aleluia, tira o versículo, faça do teu dia a reflexão da bendita palavra. Quando você tiver tempo vago, aleluia. Às vezes, irmão, nós nem percebemos, mas nós ficamos no Instagram, rolando horas e horas, e 10 minutos nós não damos a palavra. Às vezes você tenta até ser forte, vou ler a palavra, quando lê não aguenta 2, 3 minutos, bate o sono, começa a bocejar. Irmãos, tire o teu tempo para absorver a bendita palavra de Deus, porque haverá tempos ruins, mas você vai estar preparado, porque você meditou, porque você se alimentou, porque você esteve meditando e se enchendo da bendita palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.